Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas e hoje a aula é sobre as camadas da atmosfera. Na última aula nós discutimos sobre o que é a atmosfera, então vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Esse ar é mantido por meio da força da gravidade. Ela é formada por gases, como nitrogênio, ozônio, oxigênio e o gás carbônico, por radiação, como a luz visível e os raios ultravioletas, e por aerossóis, que são pequenas partículas ou gotículas de materiais como poeira e fuligem. Essa atmosfera tem algumas funções. Ela serve para proteger os seres vivos da radiação nociva, para manter a temperatura do planeta favorável para a existência da vida, além de fornecer gases importantes para a vida na Terra, como o oxigênio e o gás carbônico. A atmosfera é formada por 5 camadas diferentes, cada uma com suas características próprias. Elas são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Todas elas juntas formam a atmosfera. Na aula de hoje nós vamos conhecer mais sobre a troposfera e a estratosfera. A troposfera é a primeira camada terrestre. Nela que habitam seres vivos. Nela se concentram a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como a chuva, os raios e os furacões. A altitude média dessa troposfera é de cerca de 11 km de distância, sendo que no Equador ela é um pouquinho maior, com cerca de 20 km, enquanto nos polos ela é um pouquinho menor, cerca de 8 km. É na troposfera que se encontra cerca de 90% da massa da atmosfera, ou seja, é nela que se concentra a maior parte dos gases e aerossóis que formam a atmosfera. Além disso, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, ou seja, quanto mais alto, mais frio. A temperatura ela diminui cerca de 6,5 graus por quilômetro, ou seja, se na superfície está 30 graus, a uma altitude de 1 km acima da superfície estará aproximadamente 23 graus e meio. Assim como a temperatura diminui com a altitude, a quantidade de ar também diminui à medida que a altitude aumenta. Isso ocorre porque a maior parte das partículas tendem a ficar mais próximas da superfície, atraídas pela gravidade. A pressão atmosférica, que é a força que as partículas de ar fazem sobre uma superfície ou um objeto na Terra, também diminui à medida que a altitude aumenta. Muitos times de futebol sofrem quando têm que jogar em cidades com muita altitude, como Quito no Equador ou La Paz na Bolívia, pois lá há menos partículas de ar, menos oxigênio e menos pressão atmosférica, fazendo com que os jogadores se cansem mais rapidamente, além de causar enjoos, dores de cabeça e até desmaios. Na troposfera também se concentra o vapor de água e, consequentemente, é onde se formam as nuvens de chuva, que têm origem na evaporação das águas dos rios e mares e na transpiração da água que vem das plantas. O ar da troposfera está em constante movimento, gerando as chamadas correntes de convecção. Nela, o ar mais próximo da superfície esquenta e tende a subir. Ao entrar em contato com a parte mais alta da troposfera, que é mais fria, ela tende a esfriar e volta a descer. Esse movimento é o que chamamos de corrente de convecção. Esses movimentos geram os ventos, fazem as nuvens se movimentarem de uma região para outra, trazendo chuvas ou secas. Essas correntes na troposfera também são responsáveis pela formação de furacões, por exemplo. Eles se formam em oceanos quentes, com temperaturas a partir de 28 graus. O ar quente sobe em alta velocidade e em movimento de espiral, encontrando o ar frio e denso na parte mais alta, formando imensas tempestades. Os furacões possuem ventos com mais de 120 km por hora e medem de 200 a 400 km de diâmetro, causando muita destruição por onde passam. Agora uma pequena pausa. Anotem a palavra-chave de hoje, que é ventos. Não esqueçam dela na hora do exercício. Bom, vamos seguir em frente. A próxima camada é a estratosfera. Ela é a segunda camada da atmosfera, se estende desde a troposfera até cerca de 50 km de altitude. Ela contém bem menos ar que a troposfera
e por isso é uma camada muito mais calma, sem os fenômenos meteorológicos que observamos na troposfera. Ao contrário da troposfera, quanto mais alto, maior é a temperatura, que vai de menos 50 graus, que é muito frio, até cerca de 10 graus Celsius. Na troposfera também encontramos a famosa camada de ozônio. Essa camada, formada pelo gás ozônio, é responsável pela proteção do planeta Terra contra os raios ultravioletas que vêm do Sol. Esses raios, como já foi dito anteriormente, são prejudiciais à vida na Terra, causando queimaduras e câncer. A camada de ozônio bloqueia a entrada dos raios UVC e absorve a maior parte dos raios UVB, que são os mais prejudiciais. A maioria dos cientistas defendem que a poluição causada pelo ser humano, em especial pelos chamados CFCs, compostos que eram muito utilizados na indústria e na produção de sprays aerossóis como os desodorantes, pode causar buracos na camada de ozônio, que aumentaria a quantidade de radiação ultravioleta que entra na Terra, prejudicando a vida e aumentando a temperatura do planeta. Por causa disso, vários países proibiram o uso dos CFCs e têm criado medidas para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, como a redução do consumo de gasolina, redução das queimadas, incentivo à produção de tecnologias que utilizam energias mais sustentáveis, que não emitem gases poluentes, como a energia dos carros elétricos, os painéis de energia solar, por exemplo. Por hoje é isso. Agradeço a atenção, façam o exercício e até a próxima aula.